Uma coisa que eu queria falar também sobre essa questão do Bitcoin, você disse que, de repente, a ignorância, ou a falta de vontade, ou a falta de ir atrás de informação do brasileiro é porque o brasileiro não se interessa com dinheiro, não se interessa em procurar ser rico, próspero, até mesmo porque o brasileiro não serve para ser milionário. Garanhão. Uma das coisas que a gente mostra no livro lá, que tá de graça, inclusive no Elo de Liberdade, é que a maioria das pessoas que ganharam na loteria, estatisticamente, mais de 80% das pessoas que ganharam na loteria ficaram piores do que estavam antes. Tem Piores? Piores. Eles se fuderam na vida, perderam emprego, perderam a família, perderam a porra toda. A maioria das pessoas que ganham na loteria perdem tudo. Então, isso foi uma coisa que eu notei aqui, que quem disse isso foi o Machado de Assis. Quando ele disse que o cara lá ganha dinheiro e os parentes em cima fica tudo sugando o que o cara tem até ele ficar pobre de novo. É isso. Aristóteles e Platão, 400 anos antes de Jesus pisar a Terra, demonstraram formalmente que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Né? Exatamente. Então foi aquilo que eu disse. Jesus diz, né, que a maioria das pessoas vão pro céu ou pro inferno. Pro inferno. Essa casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Porra, eu não tô pregando pra maioria aqui. A maioria das pessoas são poupadores ou são devedores líquidos? Mas então a salvação do Bitcoin continua sendo individual. Eu concordo, mas o ponto que eu queria entender melhor é com relação à mudança macrosocial, principalmente, e com relação a daqui a 10 anos, e esse poder patriarcal que o homem vai ter em grande medida, muitas vezes é inviável por causa disso, porque ele é escravo de si mesmo. Na verdade, as pessoas que são escravas de si mesmo, elas são irrelevantes no curso da história. Porque se o cara é escravo de si mesmo, ele tem uma preferência temporal distorcida, ele não consegue fazer acumulação. Quem não faz acumulação é irrelevante economicamente. Uhum. A gente não precisa convencer a maioria. A regra do 80-20 é verdadeira e é composta, não é isso? 20% das pessoas concentram 80% da produtividade, 80% do patrimônio. E também 64,4, 0,8, 51, não é isso? Essa regra também funciona de maneira composta. Se a gente convencer 0,5% do 1% das pessoas mais produtivas da sociedade, meu irmão, você já conseguiu tirar mais de 30% da riqueza e já colapsou o negócio. O Estado Social, a ditadura genofascista, ela vai colapsar de qualquer maneira. O Titanic vai afundar. Tipo assim, você pode entrar no bote salva-vida ou não. Assim, à primeira vista, o Titanic é muito mais confortável, ainda estão servindo jantar no Titanic, ele é muito mais estável do que entrar no bote salva-vida, né? E a maioria das pessoas que morreram no Titanic é porque ficaram enrolando pra entrar no bote, né? Mas por que as pessoas que ficam ricas, elas acabam fazendo merda? Porque você dá um exemplo que o cara começa a andar com puta, com drogado, com bandido. E por que o brasileiro faz isso? Existe uma característica na psicologia que se chama preferência temporal, que ela é mais determinante pra felicidade e pro sucesso material de alguém do que o próprio QI. Uma pessoa com uma preferência temporal baixa e um QI baixo, ele tem muito mais chance de sucesso do que o cara com QI altíssimo, mas que não consegue se controlar, não consegue... Ele tem uma preferência temporal de peixe, né? O cara não lembra 3 segundos no passado, ele não pensa 3 segundos no futuro, a maior chance é que esse cara vai parar na cadeia, não é isso? Todo mundo tá na cadeia, tá lá porque ele fez o que tinha com vontade, não é isso? Não é? É isso mesmo. Se você não é capaz de renunciar ao presente pelo futuro, você não tem como ter uma religião, manter uma relação decente com alguém, honrar sua palavra, né? Você vai buscar sua autodestruição. É o que eu sempre repito na maioria dos podcasts que eu vou, né? A salvação financeira, a salvação mental, a salvação espiritual, elas são altamente correlacionadas. Se você estiver sentindo muita dor física, é muito difícil que você esteja bem mentalmente, né? É muito difícil se você estiver mal mentalmente, você tá bem espiritualmente, né? Numa camada, eu, inclusive, pensei amplamente em me matar quando eu compreendi a guerra ao dinheiro e o juro negativo, né? Que é a inflação real, o aumento da base monetária e que não existe nenhum produto financeiro que lhe dê retorno nem sequer próximo disso, né? Então, tipo, se você vai ser destruído 10, 20% ao ano, se você for honesto, eu fiquei muito triste, eu achei que não tinha nenhuma chance na vida de eu progredir através desse sistema honestamente. Até que eu descobri que existia um outro sistema onde valia a pena ser honesto. E o nome desse outro sistema é Bitcoin. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a você. Desculpa, Miguel. Cara, eu tenho uma dúvida em relação a esse sistema, que é o seguinte. Você tem algumas formas de ganhar dinheiro. Ou você trabalha e ganha uma porcentagem, um dinheiro lá em relação à sua hora. Você pode pegar esse dinheiro e investir em algum lugar, que essa história dos juros negativos está falando, ou você pode usar alavancagem para isso. Você pega dinheiro emprestado a uma determinada taxa, multiplica aquele dinheiro a uma taxa maior e, na teoria, você embolsa a diferença. A alavancagem é um sistema que eu sempre usei na minha vida, quando eu nasci muito pobre, fui obrigado a fazer isso, para conseguir fazer negócios crescerem e tal. Num sistema onde você não tem as moedas fiduciárias e os bancos intermediando isso, como é que você faz isso com Bitcoin, propriamente dito? Tem um economista chamado Cantillon que explica que a inflação, quando o cara imprime a moeda, ela não chega igualmente a todas as pessoas ao mesmo tempo, não é isso? E as pessoas que enriquecem, se endividando a juros baixos, são os amigos do rei. São as pessoas que têm acessos políticos especiais. Você que está me ouvindo aqui, você consegue dinheiro subsidiado do Banco do Nordeste, do BNDES,
A amiga de Dilma consegue, né? Isso lá consegue. Pois é. Compra jatinho. Os amigos do rei conseguem enriquecer se endividando. Quem não é amigo do rei não consegue raras vezes, né? A gente conversou antes aqui que, por exemplo, um financiamento imobiliário, inclusive quanto mais pobre você for, você consegue um financiamento imobiliário mais baixo. Se você tiver casa estruturada. Uma das estratégias, inclusive, que muitas famílias que eu conheço obtiveram a independência financeira foi vender os imóveis que os pais viviam aos filhos. Se você vender os imóveis dos pais aos filhos, na hora que os velhos morrerem vai pagar advogado, na hora que os velhos morrerem vai pagar imposto de morte, na hora que os velhos morrerem é mais fácil dividir um bem fungível, Bitcoin, ouro, dinheiro ou uma casa, que cada um vai discutir o valor da casa, o percentual, né, o quanto colaborou. Isso, a alavancagem pode existir, agora em regra, mais de 90% da riqueza produzida através de alavancagem é através de maneira de tráfico de influência, né, de corrupção. E, infelizmente, o socialismo, o sistema que a gente vive não é um capitalismo. O capitalismo é o sistema onde as pessoas são livres para acumular capital. Nós somos livres para acumular capital. Não. Sua gala não é sua, sua casa não é sua, não existe propriedade sobre imóvel. Se você não pagar... A gente vive em uma Constituição, em um sistema legal, que o fundamento e o limite da propriedade é a função social, que é definido por um Aspone, né? Uhum. Ele vai julgar se existe alguma utilidade do negócio ser seu, não é isso? E se ele achar que não tem, você não tem propriedade, né? Uhum. A única propriedade é o Bitcoin. A única propriedade real... Porque a definição de propriedade, tanto no Código Civil quanto na história da humanidade, desde o Código Justiniano, é a expressão plena de todos os direitos reais. E só existe a expressão plena de todos os direitos reais sobre o Bitcoin. Nem o seu corpo você não tem. Você pode vender seu sangue? Você pode vender sua gala no Brasil? Não. Então você não tem propriedade real sobre o seu corpo, não? Sim. Cara, mas eu discordo que 90% das empresas que se alavancam ou ilegalmente ou só se dá bem com isso, que é amigo do rei. Eu já tive 2 empresas que foram vendidas e tal, e, cara, a gente usou muito esse mecanismo de alavancagem. Seja uma alavancagem com bem em garantia, você já consegue pagar bem mais barato. Pô, com uma alavancagem hoje com bem em garantia, tipo imóvel, por exemplo, você consegue pagar 12% ao ano no Brasil. É uma alavancagem, você consegue alavancar 1, 2 milhões em cima disso. Como é que você faz isso com Bitcoin? Você tem algum mecanismo nesse sistema que consiga ser o Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin é o colateral supremo. O Bitcoin é a coisa que permite o menor custo de transação em cima de alavancagem. Porque ele é o primeiro bem que eu posso te dar, contratualmente, indicar publicamente o endereço que ele está. E se você mover desse endereço, eu posso buscar sua prisão por infiel depósito, não é isso? Ou por apropriação indébita. Existe alavancagem de 300 vezes em algumas corretoras de Bitcoin centralizadas e descentralizadas. A questão é que, como você falou, você pegar emprestado em um lugar e investir em outro para ganhar um diferencial, sempre incorre em risco. Se aquele diferencial não chegar, você vai entrar em default e pode perder muito mais, inclusive, do que o que você devia originalmente. Então, todos os retornos, eles são proporcionais a esforços e riscos, certo? A questão é que não existe empréstimo abaixo de custo de mercado, que não seja subsidiado. E alguém vai pagar esse subsídio. Normalmente, em bancos de fomento, quem paga esse subsídio é o trabalhador, é o honesto, que é o otário, que está acumulando em real, que está sendo expandida a base monetária acima de 15%, 16% ao ano, e a economia do Brasil diminuindo. Se hoje a Bolsa Brasileira triplicasse, hoje agora, ela não recuperaria o máximo que ela teve em 2011, né? Em dólar. É isso. Você vive em um sistema que não existe investimento. O investimento, a definição financeira de investimento é algo que tem um valor presente líquido positivo, né? Você tem uma expectativa média de ganho, você pode perder. Claro. Mas que um bilhete de loteria é um investimento? Não. Você pode ganhar dinheiro pra caralho, não pode no bilhete de loteria, mas a maioria das pessoas vai se lascar. Na média, Bitcoin também você não pode considerar ele necessariamente um investimento, porque você não tem garantia de retorno futuro. O Bitcoin não é um investimento, o Bitcoin é poupança. Perfeito. Não é poupança. Mas não existe investimento nem na perda fixa, nem na perda variável. Porque nem o título de governo, nada, honestamente. Tipo assim, o cara que fez o conluio lá, que o Ciro Gomes disse que era 2 vezes maior que o Petrolão e o Mensalão juntos, beleza. Compraram os títulos ano passado com 55% de deságio e receberam em menos de 12 meses integral. Esses aí ganharam muito dinheiro, beleza. Foi honestamente? Você acha que esses caras não pagaram nada ao PT? Ciro Gomes disse que pagou, não é isso? Mas como uma construtora, por exemplo, trabalharia sem, linhas de crédito, por exemplo? Uma pessoa que tem uma construtora no Brasil é moralmente inferior aos maiores corruptos e criminosos do país. Por quê? É mais imoral estuprar o seu próprio filho ou o filho do vizinho? Você investiria em um brega pedófilo? Uma pessoa que tem uma empresa formal, que paga impostos voluntariamente em uma ditadura de exceção, que paga por abortos e castração de crianças, ele é um comparsa financiador de abortos e castração de crianças. É isso mesmo. Hein? Tá certo. Pois é.
Você não quer, você que tá me ouvindo aí, você não quer pagar a lagosta do STF, você quer pagar aquela roupa de 7 milhões de reais do Playboy, aquele relógio de 2 milhões de reais do Playboy, você bota dinheiro em construtora, meu irmão. Você abre seu negócio formal. Hoje no Brasil, se você não tiver amizade política, você não vende pipoca na esquina. Vai dar testa no prefeito aí pra ver se ele não vai mandar o rapa tomar seu carrinho de pipoca. É mentira o que eu tô dizendo? O pipoqueiro que detesta vai perder o carrinho de pipoca ou não vai pro rapa? Vai. No menor município do Brasil. Vai. Imagine um grande empresário, ele consegue, sem favor político, manter uma loja grande. Vai chegar o Ministério Público do Trabalho lá, vai dizer, olha, pá, temos uma ação civil pública aqui, tá tendo humilhação, não é isso? Não, mas mas eu convivo no meio de grandes empresários, cara, assim, todo mundo trabalha na economia real, porque... Me diga um grande empresário que nunca teve uma troca de favor ou envolvimento político nesse país. Qualquer um acima de R$1 bilhão no mundo. Qualquer bilionário que não tem relações íntimas com o governo. Bilionário que você diga? Bilionário eu não conheço. Não convivo com bilionário. Bilionário não tem mesmo. Não, mas a gente sabe que existe. Qual deles não? Todos mamaram. Qualquer cara, um pipoqueiro, como eu repito o que eu falei, o pipoqueiro, depende ou não depende de favor político pra continuar operando o negócio da pipoca dele? Depende. Imagine o cara grande, não é isso não. Tinha de gente sendo presa na época da pandemia, vendendo coisa aqui, na rua. Mas então, eu conheço o construtor que espera os 4 anos pra ser aprovada a obra e foda-se. O cara não vai pagar pra ser aprovado em 2. No Brasil vale a pena ser vagabundo ou honesto? A regra no Brasil é a legalidade ou a ilegalidade? Ilegalidade.